falar sobre a ansiedade, eu primeiro preciso explicar algumas coisas na história para vocês. E é na história mesmo do ser humano. O ser humano, os nossos ancestrais, que precisavam enfrentar feras selvagens, precisavam enfrentar eventos da natureza, eles tiveram que ir agindo por instinto para isso. E o nosso cérebro ele vai acompanhando toda a nossa rotina, ele vai se adaptando a isso. Então, os nossos ancestrais eles precisavam de agilidade para responder aos perigos que existiam. Então, o nosso cérebro começou a se adaptar e desenvolveu um mecanismo de defesa que se chama mecanismo de fuga e luta. Esse mecanismo, ele desencadeia uma reação no nosso corpo para que nós possamos, então, enfrentar esses perigos ou correr desses perigos. Então, o tempo foi passando e o nosso cérebro foi fazendo essa modificação genética até que chegasse no nosso estado atual. Para a gente falar sobre o medo que desencadeia esse mecanismo de fuga e luta, eu preciso explicar para vocês que existem dois tipos de medo. O medo, o que ele é? Ele é uma reação de insegurança frente a alguém ou a alguma coisa. Tudo que é novo tende a nos causar medo. Tudo que é novo nos provoca uma sensação de insegurança, de não saber o que fazer, de não saber o que falar. Tem pessoas que têm medo de falar em público, tem pessoas que têm medo do emprego novo, mas tudo isso está falando de algo muito pessoal de cada um. Uma das reações que mais nos causam medo é o medo de aquela sensação de não ser aceito pelo outro, a sensação de ser criticado, o medo do que o outro vai pensar, o medo do que o outro vai falar. Tudo isso começa a gerar em nós esse mecanismo de fuga e luta, mesmo que esse perigo que a gente está vendo, ele não cause riscos à nossa vida. Então, resumindo, lá atrás os nossos ancestrais desenvolveram esse mecanismo para fugir de um perigo real, um animal, um evento da natureza, então era real. Com todas as adaptações que nós fizemos no nosso cérebro, com o passar do tempo, hoje nós ainda temos esse mecanismo, é ele que gera a ansiedade e a ansiedade vem através do medo. Eu tenho medo real, que é aquele medo de ser assaltado na rua, se eu estiver tarde da noite andando na rua sozinha, é aquele medo de não passar na prova, é aquele medo que eu tenho de um evento real. Esse é o medo racional. O medo irracional é aquele que eu tenho diante de alguma coisa que não me causa risco, mas a minha cabeça ele está me provocando um risco. O medo do escuro, por exemplo. O escuro por si só ele não faz nada com você. O escuro é a ausência de luz. Mas o nosso cérebro entende aquilo como um perigo porque eu perco o controle de tudo. Se eu estou em um lugar que não tem nenhuma luz, eu não enxergo nada, eu não sei por onde caminhar, eu não sei o que fazer. Então começa a gerar em nós aquela sensação de insegurança e então esse medo de algo do escuro que não pode fazer nada com a gente, começa então a fantasiar outras coisas. Medo de um animal peçonhento, medo de espíritos, medo de monstro embaixo da cama. Tem muitas espécies de medo dentro do medo do escuro. E aí o medo do escuro começa a nos trazer fantasias e isso se torna um medo irracional. E agora a gente vai falar sobre a ansiedade. Então, o que tem a ver o medo com a ansiedade? A ansiedade, ela se trata do excesso ou da antecipação do medo de algo vir a acontecer. Então, eu estou me antecipando a algum evento e eu começo a fantasiar o que pode acontecer naquela situação. Eu tenho, então, associado o medo real, que é de ir à festa, por exemplo. A festa existe, ela é real, eu vou fazer parte dessa festa. O medo irracional vem associado. Será que as pessoas vão me aceitar? Será que as pessoas vão falar da minha roupa? Será que eu vou conseguir interagir? E aí eu começo a desencadear o medo irracional. E daí vem a sensação da ansiedade,
que é o mecanismo de fuga à luta que é ativado. Então, eu tenho medo, o medo dispara o botãozinho da ansiedade, o botãozinho da ansiedade começa a causar reações no meu corpo. Mãos trêmulas, suando frio, sensação de falta de ar, garganta se fechando. Isso é uma crise de ansiedade, é um momento de ansiedade. E esses momentos de ansiedade, eles começam pequenininhos. Primeiro eu começo a suar frio, eu começo a ficar balançando a perna, eu começo a ficar fazendo assim com as mãos. Isso é uma ansiedade que quase todo mundo tem. O que é o normal então? Eu tenho esse sentimento nesse momento, essas reações nesse momento, mas quando eu for à festa, eu começo a ver que nada daquilo é verdade, era só coisas da minha cabeça, e eu começo então a me tranquilizar, isso passa, eu vou poder ir em outra festa e começar a pensar, eu fui em uma, deu tudo certo, eu posso ir na outra que eu vou conseguir me sair bem. É o normal. Qual que é o medo irracional? Qual que é a ansiedade que você precisa se atentar? É quando aquilo começa a desencadear reações em mim que me impedem de viver uma vida normal. Então eu começo a disparar esse botãozinho da ansiedade muitas vezes e aí chega em algum momento que eu não consigo mais controlar. E isso começa a fazer parte do meu dia a dia. E eu começo a ter medo de tudo. Eu começo então a não conseguir dormir por causa do excesso de pensamentos. Eu começo a ter reações no meu corpo sem nem saber o porquê que está acontecendo. Às vezes eu olho para aquela situação que pode ser normal, eu já passei por isso outras vezes, mas eu não consigo me livrar daquela sensação de medo e aí a falta de ar aumenta, eu começo a sentir a minha garganta se fechando, eu começo a sentir vontade de vomitar, porque aquele mecanismo de fuga e de luta que foi disparado várias vezes por um medo real, agora começa a ser disparado por um medo irracional, uma fantasia de alguma coisa que está acontecendo ou que você nem sabe que vai acontecer, mas você já tem medo de acontecer, já começa a antecipar essa reação. Essa é a ansiedade disfuncional. Eu te dou um conselho. Percebeu que a ansiedade já começou a incomodar? Procure um psicólogo. A primeira coisa que você precisa fazer é procurar um psicólogo. Você pode procurar um médico e ele vai te receitar algum remédio, calmante natural, algum chá. Isso vai resolver no seu sintoma. Mas se você não investigar a causa dessa ansiedade, assim que você tirar o remédio, vai voltar essa crise de ansiedade. Então, trate primeiro o motivo, entender o motivo desse medo, entender o porquê isso te traz tanto medo e começar a desfazer as fantasias na sua mente. É nisso que o psicólogo vai te ajudar. Ele te ajuda a organizar tudo isso. Depois que isso acontecer, você vai então procurar um médico se preciso, se caso não resolver só com o tratamento psicoterapêutico, ou vai procurar um chá natural para ajudar a regular, mas a primeira coisa que você precisa fazer é ir a um psicólogo. Em seguida, juntos vocês vão construindo os caminhos para entender qual é o próximo passo. Se esse próximo passo é você ir ao médico ou se esse próximo passo é fazer uma atividade física para extravasar essa energia. Então, construindo juntos esse caminho. Certo? Então, primeira orientação é essa, procure um psicólogo e essas são as formas de identificar se é um medo real, se é uma ansiedade normal ou se você está tendo uma ansiedade já disfuncional.